Mariana Fernandes, sou sócia proprietária da FD Contabilidade. Estou na gestão da empresa junto com meu marido, Thiago Dutra. E eu conheci o grupo, né, o RH, o Café com RH, através de um grupo que eu estou de RH, né, do WhatsApp. E está sendo muito importante na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Estou conseguindo aplicar muitas coisas que eu aprendi nesses encontros dentro da minha empresa. E aproveitando, convido a você, né, que não está no grupo, que não participou de nenhum café, que venha participar conosco. Está sendo muito importante, muito válido, né? Bom, sou Gisel Mariano, atuo como especialista em desenvolvimento humano organizacional aqui na GGF, sou psicólogo, com especialização na área organizacional. Fiquei sabendo desse encontro de hoje, esse encontro do Café com RH através do grupo, né, de WhatsApp Café com RH. E a expectativa do treinamento de hoje que a gente passou, uma manhã de muito aprendizado, muito conhecimento, é da gente colocar em prática tudo que foi contribuído aqui com as experiências de outros colegas da área, com o conhecimento que foi transmitido pela equipe organizadora do evento. Então, a expectativa é muito grande da gente colocar isso em prática das nossas rotinas, principalmente, né, o conteúdo que foi trabalhado hoje, perfil comportamental, tá, né, um momento que a gente vem vivendo atualmente. É muito importante a gente conhecer o comportamento, as atitudes das pessoas e como a gente pode lidar com isso no nosso dia, na nossa profissão. Se você não participou desse encontro, venha nos próximos, né? É um momento de a gente troca muita experiência, muito conhecimento. Isso tem a agregar muito à nossa rotina profissional. Venha participar dos próximos encontros conosco.